Parte 3, montagem profissional. Agora eu vou ensinar vocês a cortar esse bolo. Eu estou usando uma bailarina que está me auxiliando na hora de girar o bolo. Mas se você não tiver, não tem problema. Então, gente, nós vamos segurar o bolo e vamos marcar primeiramente a lateral do bolo. Nesse momento eu não estou enfiando a faca, eu estou só marcando para saber onde eu vou cortar. Eu estou cortando as camadas com mais ou menos 3 centímetros cada uma, para ficar no tamanho bem parecido. Agora sim, depois que eu marquei, eu começo a colocar a faca com bastante cuidado e pronto, é super simples, não tem segredos. E aí eu reservo e vamos para a segunda camada, 3 centímetros, e vou marcar novamente, rodando. Agora que eu marquei toda a minha camada, eu começo a colocar a faca com bastante cuidado e está cortado. É super simples, gente. Olha essa massa, como ela fica bem estruturada, não quebra. É suculenta, fofinha, é perfeita. É uma massa realmente profissional mesmo para fazer um bolo. Essa parte de cima sempre fica meio arredondadinha. E aí eu tiro, né, e guardo com certeza para comer depois, minhas filhas amam. E tiro, vou deixando ela sempre certinha aqui, retinha. E agora nós vamos usar esse saquinho. É um saquinho que você acha em mercado, bem simples de usar. Ele vai auxiliar bastante nossa montagem. E eu sempre coloco o bolo dentro da forma para ficar retinho. Essa primeira camada que nós retiramos a parte de cima será o topo do bolo. Então nós começamos por ela. Eu preparei uma calda de leite condensado com água filtrada. Essa é uma das caldas que eu mais gosto para molhar o bolo. E fica uma delícia, fica bem fofinho. Eu tô mostrando pra vocês que eu exagerei. Olha só como é que tá o bolo, bem molhadinho. Mas por que eu exagerei? Porque esse bolo, ele não vai sair daqui de casa. E também tem outra coisa super importante que eu preciso falar com vocês, que é sobre a contenção. Esse recheio de ganache, ele é um pouquinho mais mole. Caso você vá deslocar o bolo, é interessante fazer uma contenção com chantilly ao redor para poder colocar o recheio. Esse recheio, mesmo sendo mole, ele não vaza. Mas eu aconselho sempre fazer a contenção com o chantilly. Olha, gente, que lindo. Que delícia a ganache, perfeita. Tá vendo que ela é um pouquinho mais mole, só que mesmo assim não vaza. Só que, pra não ter dúvida e não ter problema, sempre faça a contenção ao redor do bolo com o chantilly. Eu não tô fazendo porque, como eu falei, eu não vou fazer deslocamento desse bolo. Então não será necessário. Uma dica que eu dou também, que seria muito mais fácil para vocês, seria interessante usar o saco de confeiteiro. E aí você colocaria todo o recheio dentro, faria um corte no bico do saco de confeiteiro e aí você colocaria com mais facilidade. Eu não usei porque no momento eu não tinha, mas deu tudo certo, tá vendo? Ó, como ele é molinho, eu consegui espalhar ele. Colocamos o recheio, agora nós vamos para a segunda camada. Olha a estabilidade dessa massa, gente. Olha que incrível. Como é linda e fofa. E nós acrescentaremos a segunda camada, delicadamente. E é nesse momento, com leves apertadinhas no bolo, que você vai deixar o recheio unificado. E ele não vai ficar torto. É dessa forma, você sempre vai rodar toda a forma e apertar delicadamente o bolo para que ele fique certinho. Dessa forma, fazendo a prensa correta, o seu bolo não vai ficar torto. Então faça dessa forma que vai dar tudo certo. Vamos molhar novamente. A calda é de leite condensado com água filtrada. E eu molhei bastante, como eu falei, eu não vou deslocar o bolo. Gente, eu amo bolo molhado. Tem gente que não gosta muito de bolo molhado, gosta mais sequinho. Mas eu sou a louca do bolo molhado. Então, eu molho bastante, eu vou mostrar pra vocês como que fica o meu bolo. Só que eu não aconselho fazer isso para um bolo que ele vai ter deslocamento. Tem gente que faz a calda de açúcar, né? Mas eu não gosto, eu prefiro essa com leite condensado porque acrescenta um sabor mais gostoso na massa. Mas se você não gosta do bolo tão molhadinho aí, não precisa molhar tanto, gente. É porque realmente eu gosto muito dele molhadinho. Vou mostrar pra vocês novamente como ficou apertando a massa aqui, olha. É dessa forma que eu gosto. E vamos para o último recheio de maracujá. Ai, gente, esse recheio tá incrível. Tá muito gostoso. Olha que linda essa textura. Olha, perfeito.
Esse recheio já é um pouquinho mais estruturado do que a ganache, já é um pouquinho mais duro do que a ganache. Como eu falei, se você tiver um saco de confeiteiro, vai te ajudar bastante. Eu fiz aqui da minha forma, consegui espalhar o recheio, mas para que você que não tem experiência, caso você nunca tenha feito, já compra logo esse saco de confeiteiro para não ter problema. Então depois que eu adicionei todo o recheio, olha que legal, vamos colocar a próxima camada. E eu vou molhar novamente essa massa. Vocês perceberam que eu coloquei o bolo ao contrário? Como se fosse o topo lá embaixo, né? A camada do meio normal. E essa é a última camada que fica aqui aí embaixo do bolo. Por que eu fiz isso? Porque ele vai virar ao contrário, gente. E outra coisa, a ganache, por ser mais mole, ela precisa ficar em cima. Porque se ela ficar embaixo, como o recheio de maracujá é mais pesado, é perigoso desestruturar o bolo. Então essas coisas nós temos que fazer direitinho, assim, seguir o passo a passo para não ter problema. Então vocês viram que eu peguei a primeira parte do bolo, que é o topo, coloquei embaixo na forma, coloquei o recheio mole, que é a ganache, primeiro, depois eu coloquei mais uma camada e por último a camada que fica embaixo do bolo quando a gente assa, olha só, tá vendo, ó? E agora a gente vai deixar ele aqui, vamos prensar novamente explicando pra vocês. Tem que apertar direitinho para os recheios ficarem certinhos, retinhos. Você vai apertar sempre. E vamos fechar o saquinho. Mas antes eu sempre molho, gente. Eu molho aqui também. Pra ficar uma delícia. E aí eu aperto bastante. E, enfim, é isso, gente. É super fácil, prático. E vocês vão amar o resultado.